Agora, eu quero saber qual é o valor total de todas as vendas no mês de setembro. Então, eu vou apagar isso aqui. Vou deixar isso aqui 0 e 0 por enquanto. Então, eu vou selecionar o intervalo do B4 até o B23. Quando você seleciona essas células, o argumento referência não vai ler os valores contidos nas células selecionadas, mas retornar o número de linhas e colunas. Neste caso, ele está retornando a quantidade de 20 linhas e uma coluna, que serão retornados à medida em que eu for realizando uma pesquisa. Então, vamos lá. B4 a B23. Dou Ctrl Enter para ficar na mesma linha. Então, está aqui. Ele está retornando a quantidade de 20 linhas em uma coluna, ok? E no argumento linhas, eu irei digitar o 0. Como aqui já está o 0, está tudo beleza. Eu escolhi o número 0 porque será a partir dessa linha 0 que o intervalo será retornado na mesma linha do argumento colunas. Agora, eu vou procurar pelo mês de setembro no cabeçalho dos meses. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Encontrei a coluna 9, que é a coluna onde está o mês de setembro. Este é o número da coluna onde iremos retornar a resposta da pesquisa realizada no argumento linhas. Então, eu digito 9, dou Ctrl Enter e aqui está. O encontro, a intersecção da linha do argumento linhas com a coluna do argumento colunas irá retornar um intervalo de células que são 20 linhas e uma coluna indicado aqui no argumento referência. Neste exemplo, nós temos uma lista de valores numéricos que precisam ser somados. Neste caso, eu somarei todas as vendas do mês de setembro. Então, irei utilizar a função soma para que ele retorne o total. Então, vou colocar soma. Então, você vê que foi acrescentado soma aqui na fórmula. Agora, eu vou fazer o mesmo processo, só que desta vez neste campo, digitando os mesmos dados. Logo em seguida, irei combinar a função desloc com a função corresp. Então, você vê ó, que aqui está 277, aqui está 277. Vou apagar o que está escrito aqui e vamos iniciar. Então, digito sinal de igual. Como nós precisamos retornar a soma desses valores, então eu já inicio com a função soma. Dou um tab para abrir a fórmula, né, o parêntese e, consequentemente, a fórmula. Agora, digito desloc, dou um tab para abrir o parênteses e a fórmula. E agora vamos à referência. Então, o primeiro argumento é referência. O que é que eu quero? Eu quero o intervalo de 20 linhas e uma coluna, ok? Então, eu venho aqui no B4 e vou até o B23. Digito ponto e vírgula, o próximo argumento é linhas. Nesse caso aqui, eu vou digitar 0, porque o que eu estou procurando é exatamente a linha 0 deste intervalo. Então, digitei 0. Digito ponto e vírgula. Agora, eu vou para o argumento colunas. Aqui, eu vou indicar qual é a coluna que irá retornar esse intervalo. Então, é o mês de setembro. Então, eu vou digitar 9. Então, 9, fecho parênteses, porque eu não vou utilizar o argumento altura e largura. Dou um Ctrl Enter para ficar aqui na mesma célula. Esqueci de fechar o parênteses da função soma. Então, ele vai corrigir automaticamente. Pronto, então 277, 526. 277, 526. Bateu. Agora, eu vou combinar esta fórmula aqui, que está aqui, com a função corresp. Então, vamos lá. Aqui no argumento linhas, eu não vou precisar da função corresp, porque o seu valor aqui é 0 e não vai haver alteração de linha. Então, deixa 0 e não vou utilizar. Agora, no argumento colunas, eu vou precisar utilizar a função corresp para deixar dinâmico a pesquisa em relação aos meses. Então, digito igual, corresp, qual é o valor procurado? Mês de setembro.
digito ponto e vírgula. Qual é a matriz procurada? É aqui o cabeçalho dos meses. Então, seleciono todo o cabeçalho dos meses. Dou ponto e vírgula. Eu quero correspondência exata, para vir exatamente aquilo que eu estou procurando. Então, Ctrl Enter para ficar na mesma linha ou mesma célula. Tá aí, ele retornou 9. Aqui na fórmula, a gente vê que foi alterado, foi substituído esse número pela função corresp. Aqui está aparecendo 9 porque é exatamente a função corresp está retornando o número desta coluna, que é o mês de setembro, que nós indicamos para ele procurar. Então, o encontro, a intersecção da linha do argumento linhas com a coluna do argumento colunas, retorna o intervalo de 20 linhas e uma coluna. Aqui mostra como fica a fórmula sem os argumentos altura e largura. No segundo quadro, temos os argumentos altura e largura, substituindo o argumento referência quanto ao retorno de células. Ou seja, o argumento referência passa a ter apenas a responsabilidade de indicar as posições da linha e da coluna dos argumentos linhas e colunas, respectivamente. E aqui mostra como fica a fórmula com os argumentos altura e largura.